Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou a professora Nicole, estive ministrando as nossas duas últimas aulas de primeiros socorros e hoje vamos para a nossa terceira e última aula de primeiros socorros. Bem, na nossa aula de hoje, o tema que iremos abordar é sobre acidentes na estrada. Como devemos proceder em caso venhamos nos deparar com algum tipo de acidente? Então, vamos lá? Bem, pessoal, acidentes na estrada. O que devemos estar atento? Ao assistirmos um acidente de trânsito, devemos priorizar o que em primeiro lugar? A nossa segurança. Acima de tudo, nunca pare o carro no meio da estrada de uma maneira assim desesperada para prestar socorro. Devemos preferencialmente estacionar o nosso carro longe da batida, assim, o quanto mais distante, melhor. Sinalizar, óbvio, né, a estrada para evitar que novos acidentes venham a acontecer. Devemos pegar aquele sinalizador, sabe aquele triângulo que fica no porta-malas do carro? Pois então, pegue e o coloque para sinalizar, evitando futuros acidentes. Prestar atenção se existe algum veículo com substâncias químicas, tóxicas ou inflamáveis por perto. Caso haja, pessoal, nem pense em se aproximar. A primeira coisa que devemos fazer nesse caso é mantermos-nos distante e ligarmos para um serviço de urgência. Nesse caso, também para o bombeiro. Observe se a cena, observe a cena para poder informar exatamente o que você está vendo, o que está acontecendo naquele local, pois as informações que você irá passar poderão determinar o destino das vítimas. Veja quantas pessoas estão envolvidas, se há passageiros arremessados ou presos na ferragem, se há alguém morto ou inconsciente. O porquê da importância dessas informações? Essas informações, elas vêm a permitir ao serviço de emergência enviar um socorro mais especializado possível para auxiliar no resgate dessas vítimas. Outra medida que devemos ter: isolar a área para manter os curiosos de longe. Isso é importantíssimo. E lembre-se, tente ajudar, porém, mantenha-se seguro em primeiro lugar. Esteja seguro do que esteja fazendo. Se você se sentir assim, inseguro, que vai tremer na base, a melhor coisa a fazer nesse momento é procurar ajuda com uma outra pessoa, ou até mesmo não tem essa outra pessoa, é ligar para o serviço de emergência e aguardar. Lembre-se, eu até comentei isso em algumas aulas anteriores, a questão da segurança que devemos ter para podermos prestar socorros. Isso é primordial, gente. Agora, quando não devemos fazer nada? Vamos lá. Não se deve movimentar o acidentado se houver suspeita de lesão de coluna. Também falamos isso em aulas anteriores. Tenham sempre em mente essa possibilidade. Uma vítima inconsciente, quando houver trauma, assim, principalmente se a vítima estiver inconsciente, quando houver trauma de crânio ou trauma acima da clavícula. Ou ainda, se a vítima estiver se queixando de dor no pescoço e até assim de paralisia, ou seja, não estiver movimentando, principalmente quando forem as pernas, né? Essa queixa se referir à região das pernas. Ou formigamento também nas pernas ou braços. São algumas dicas, assim, alguns sinais de evidências que nos levam assim a imaginar que pode ter ocorrido algum trauma na coluna vertebral. Então é importante que a gente se atente para esses sinais de paralisia, formigamento, tanto nas pernas quanto nos braços, né? E se a vítima se queixar de dor e até mesmo assim de dor na clavícula, ou se o trauma por si só, mesmo que não haja queixa, for na clavícula ou no crânio. Fale com a pessoa para verificar se ela está consciente, mas sem tocá-la. Novamente, lembrando, porque dependendo do movimento que a gente venha fazer, não necessariamente esse movimento precisa ser brusco, mas às vezes um simples movimento pode colocar em risco, né, um trauma na coluna, levando às vezes assim em lesões irreversíveis. Por isso que a gente fica sempre salientando essa questão do movimento, da cautela, né, com a vítima. Bem, se ela não responder, veja se as suas vias aéreas estão desobstruídas, ou seja, se a vítima está respirando. Para isso, eu também dei umas dicas em alguma aula anterior, né, de aproximar
o dedo indicador e o dedo médio da narina da vítima para você sentir a inspiração e a expiração. São alguns métodos de checar a respiração, né, que na hora do desespero, por falta de prática, é mais fácil para que a gente possa aplicar. Se possível, gente, coloque apoios ao lado da cabeça para impedir que ela se mova. Como que eu posso fazer esse apoio? E por quando que eu devo fazê-lo? Quando eu suspeitar de trauma na lesão, trauma na coluna vertebral, perdão. Como que eu devo fazer? Pego uma toalha, posso pegar uma camiseta, ou qualquer pedaço de pano que eu tiver, que eu possa fazer um rolinho e colocar do lado esquerdo e do lado direito do pescoço, a fim de mobilizar para que essa vítima não venha, né, ter um trauma maior e às vezes irreversível, como eu falei antes. Caso haja algo bloqueando a passagem de ar, envolva a sua mão num saco plástico, se houver, ou um pano limpo, se também houver. Caso não tenha, não vai ser por isso que não irá fazer, faça com o que tiver. Tente retirar da boca da vítima o que é que seja que esteja atrapalhando, né, ou seja, obstruindo a passagem de ar. E outra, gente, é comum que vítimas nesse tipo de situação tenham vomitado, por exemplo, ou até mesmo algumas pessoas que usam prótese dentária. A prótese dentária é comum que em trauma ela venha bloquear a passagem de ar. Então, o que você pode fazer? Pode estar retirando essa prótese dentária e no caso de que a vítima tenha vomitado, aí, claro, descartando se é possível lesão na coluna vertebral, você pode virar a cabeça da vítima levemente para o lado para que ela possa expulsar involuntariamente, porque se ela não tiver consciente, involuntariamente ela vai responder também, vai sair-se o vômito, desobstruindo a passagem de ar. Se houver sangramento, em caso de sangramento, como que devemos proceder? Em primeiro lugar, estanque com a mão envolvida num saco plástico ou numa camiseta limpa, toalha, o que tivermos, né, a lesão afetada. Tente elevar parte dessa lesão que está sangrando acima da linha do coração, mas cuide para não movimentar a vítima, né, com suspeita de lesão de coluna também de maneira brusca. Mas como que devemos fazer nesse caso? Vamos supor um exemplo. Eu tenho um trauma no antebraço, no qual eu tenho um sangramento. Eu pego uma toalha, uma camiseta, um pano que seja, eu envolvo, aperto, né, para evitar que haja uma perda exagerada de sangue. Ao estancar um sangramento, quando se aperta, como eu falei, ligeiramente a área machucada, essa compressão, favorece a coagulação sanguínea, né, e tampa os vasos abertos, ou seja, para-se de sangrar. Porém, quando eu aperto demais, que nem eu disse o exemplo anterior, no antebraço, eu apertar muito, eu tenho que observar se as extremidades estarão arrochadas, o que eu devo fazer? Não é soltar totalmente, é apenas dar uma aliviada na compressão, né, para evitar que venha-se até ter perda de outros membros, pelo excesso da força. Bem, então, sinais que você deve estar assim, atento é a questão, como eu falei, a questão de estar apertando muito e pedindo a circulação, nesse caso, piorando até o que você está tentando ajudar, né? Diminuir a compressão é a solução nesse momento. A questão de aplicar torniquetes. Acredito que muitos que já fizeram autoescola devem ter escutado a questão da aplicação do torniquete, principalmente em acidentes em autoestrada, né? Onde o socorro demora muito para chegar. Sim, nesses casos ele ainda é permitido. Porém, aplicar o torniquete para evitar muita perda de sangue em ferimentos profundos é uma medida muito controversa. Muitos especialistas acreditam que isso pode comprometer a circulação a ponto de piorar tudo, colocar tudo a perder. Portanto, como eu disse, só deve ser feita em casos extremos, onde o socorro realmente vai demorar muito a chegar, onde ele é inacessível, aonde de maneira que não é correta, ou seja, de maneira que não é padrão, você terá que de alguma maneira transportar essa vítima. Então, assim, são em exceções que devemos aplicar o uso do torniquete. Agora, gente, ferimentos com exposição de órgãos internos. Pode acontecer? Sim. Principalmente em acidentes em estradas, né?
É comum que os acidentes pela velocidade permitida naquele local é diferente de uma via urbana, né? Então, tudo isso possibilita que a gente possa imaginar sempre o pior. Bem, são casos muito graves quando isso vem acontecer, principalmente quando se trata de região torácica. O que devemos fazer quando a gente se deparar com uma vítima com abertura de tórax? Primeira coisa, cobrir a área do corpo aberto com um pano limpo e ligar para o resgate. Não tem muito o que se fazer além disso. Agora, se a área exposta for o abdômen, né, e o intestino estiver para fora, como é um órgão úmido, o que nós devemos fazer? Favorecer a umidade neste órgão. Então, como faremos isso? Pegar um pano, uma garrafinha d'água, molhar, torcer, não é molhado, é úmido, torcer e colocar esse pano úmido, límpido de preferência, né? Mas se também não tiver, não vai ser por isso que não iremos colocar, né? Deixá-lo, torcê-lo úmido e cobrir essa região, né, do abdômen, do intestino e chamar o atendimento de emergência imediatamente. Pessoal, lembre-se, se você não souber ou se sentir inseguro ao socorrer uma vítima, ou melhor, realmente a fazer é chamar a ambulância. Esse é um dos casos, uma situação que eu fico salientando, porque às vezes a gente, num ato de desespero, não sabe o que fazer, quer ajudar e acaba assim se machucando, né? Porque não faz mal, você não consegue fazer com êxito, porque você não está seguro daquilo que está fazendo. Portanto, só façam se realmente se sentirem seguros. Caso contrário, chamar a ambulância já é de uma ajuda assim extrema, de extrema valia mesmo. Outro ponto, não façam massagem cardíaca também se você não souber, assim, não tiver tido o mínimo de treinamento, né? Porque, principalmente em vítimas com lesões de tórax, traumas, né? Enfim, principalmente assim, na região do tórax, é muito comum em vítimas de traumas, de acidentes, terem alguma fratura, algum tipo de fratura de tórax. E a pressão no peito, ela pode até matar se ela for feita errada na hora de você tentar fazer uma animação cardíaca. Então, só faça realmente se você tiver certeza daquilo que você está fazendo. Outro ponto, nunca dê nada de comer ou beber a uma vítima, nem mesmo água, mesmo que essa peça, estou com sede. Gente, a vítima pode vir a ser operada minutos após aquele acidente, e ela vai precisar estar o quanto mais em jejum para que tudo ocorra, né, como esperado, melhor, que é o que a gente espera. Além disso, o líquido ele pode fazer o quê? Pode fazer com que a vítima venha vomitar ou ainda aspirar o líquido para o pulmão, porque assim, não temos uma bola de cristal para olharmos, ela está bem. Não, a gente não sabe como está. O que irá realmente definir se ela está ou não bem são os exames posteriores que ela irá fazer após o resgate chegar e levá-la até uma unidade de atendimento. Então, se a vítima estiver sido, assim, por exemplo, perfurada por um objeto também, ou um pedaço de ferragem, nunca tente retirá-lo. Isso pode aumentar a hemorragia, além de correr o risco de ferir ainda outros tecidos que estavam intactos, né, no primeiro trauma, na primeira agressão. Bem, gente, espero que que eu tenha essas dicas que eu tenha dado para vocês, de alguma maneira elas possam vir ajudar. Espero que nunca se deparem com um acidente de trânsito, mas caso isso venha a acontecer, vocês saibam da melhor maneira possível como agir, né? Então tá, gente, agora até a nossa próxima aula de biossegurança. Até mais!